Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques desta terça-feira. Na edição de hoje, você vai acompanhar trechos do evento Gestão Eficaz. O ciclo de capacitação reuniu mais de 400 participantes. É o TCE Notícias do dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá, que já está no ar. Olá, tudo bem? Contadores e controladores internos participaram do ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Essa edição do projeto teve como objetivo orientar os gestores sobre as mudanças na nova contabilidade pública. E nessa edição do TCE Notícias, você vai acompanhar alguns trechos da palestra ministrada pelo analista do Tesouro Nacional, Heriberto Henrique do Nascimento. Controle da disponibilidade de recursos. Primeiramente, falar do conceito, depois da mecânica, da dinâmica disso aí, do ponto de vista mais prático, ok? Bom, por que fazer o controle da destinação dos recursos na receita, na despesa, o controle financeiro, o controle orçamentário, desde a elaboração do orçamento até o pagamento da despesa? Por que fazer esse controle? Simplesmente porque, no nosso país, nós temos a cultura de vincular recursos. Ou seja, determinadas legislações que vão sendo instituídas fazem o quê? Fazem com que determinados recursos sejam carimbados para uma determinada aplicação. Então, me vem à mente, por exemplo, a questão do Fundeb. Fundeb é um recurso em que, se houver a entrada de recursos de transferência de Fundeb, automaticamente, aquele recurso ele tem que transitar na conta e ser pago. Até o momento do seu pagamento, eu tenho que garantir que esse recurso vai ser aplicado com a destinação estabelecida na Lei 11.494, que é a lei do Fundeb, né? A lei do Fundeb, a lei que regulamentou a emenda constitucional que alterou a questão da transição do Fundef para o Fundeb. É apenas um exemplo. Então, nós temos N legislações que dizem o seguinte: olha, se esse recurso entrar na sua conta, obrigatoriamente você tem que aplicar em um determinado escopo. Então, a Lei 11.494 diz lá, tem uma série de definições que vai dizer, olha, esse recurso tem que ser aplicado com educação básica, por exemplo. E aí ela define o que é educação básica. Aí vai fazer divisão, 60%, 40%. 60% deve ser aplicado no mínimo 60%, né, com remuneração dos profissionais do magistério. Aí a lei vai dizer o que é remuneração, isso entra, isso não entra. O que é profissional do magistério, esse profissional entra, esse profissional não é, professor supervisor escolar e por aí vai. Então, as leis, elas criam, né, eu estou citando só um exemplo, que é a questão do Fundeb, mas nós temos outras. Leis que definem o quê? Determinado recurso, quando ingressar na conta do Estado, do município ou da União, ele obrigatoriamente tem que ser aplicado naquele escopo. Para garantir, então, que essas legislações sejam cumpridas, a contabilidade se vale desse mecanismo chamado controle da disponibilidade por destinação. Ok? Muito bem. Então, não bastasse as leis definirem a destinação de determinados recursos, essa é uma cultura nossa brasileira, que acaba, de certa forma, o quê? Criando, digamos assim, não vou usar uma palavra assim, criando amarrações, criando certos contornos na administração financeira, né? Dada que a cultura legislativa nossa é essa, nós temos que fazer o controle disso. Então, isso vai variar de país para país, tá? Então, você vai ver assim, o legislativo e o executivo, o legislativo dando determinadas, criando determinadas situações, criando determinadas
questões legais para que o Poder Executivo faça determinada aplicação. Então, na nossa legislação, nós temos muito isso. Nós temos coisas do tipo manutenção, desenvolvimento do ensino. No mínimo, 25% dos recursos de impostos e transferências têm que ser aplicados com manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí cria-se um mecanismo do Fundeb, cria-se mínimo para a saúde, cria-se uma série de vinculações. Faz parte da nossa cultura. Bom, se está certo ou errado, não vou entrar no mérito. O fato é que isso existe e cria realmente essa demanda para os gestores executarem nos seus orçamentos, quando fizer a sua execução orçamentária, quando contemplar o processo orçamentário e a execução orçamentária, eles vão ter que pensar em todas essas questões para que sejam aplicados corretamente os recursos vinculados pela lei. Tá certo, pessoal? Ok? Não bastasse isso, a LRF dá um comando mais claro. Ou seja, é o tipo de artigo que, a princípio, você parece redundante, né? Não é uma questão que talvez fosse necessário constar na lei, mas ela reforça. Então, ela cria esse dispositivo, ela inclui esse dispositivo como um reforço, dizendo, olhe, gestores, observe o seguinte, aí é o artigo 8º, parágrafo único da LRF. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica, então, quem é que cria vinculações? A própria lei, na grande maioria das vezes, então é simplesmente uma questão de cumprimento da lei, quando vincula os recursos. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto da sua vinculação. Ora, é uma questão óbvia, né? Então, assim, a Lei 11.494 do Fundeb criou uma vinculação, que é determinados recursos vão ser aplicados exclusivamente com a educação básica, respeitado ali o escopo de atuação, o Estado, o município, nas suas áreas de atuação na educação. Esse recurso, independentemente do exercício em que ocorreu o ingresso, ele obrigatoriamente tem que ser aplicado com a educação básica. Lógico. Né? Então, entrou o recurso do Fundeb, eu vou aplicar com outra finalidade. Não. Obrigatoriamente, eu vou aplicar com o objeto que a lei criou na vinculação, que é a educação básica. Para assistir a palestra, acesse o portal do TCE. O link aparece aí no seu vídeo. Nós ficamos por aqui e eu te espero amanhã neste mesmo horário. Até lá, tchau!